o céu, o caminho para alcançá-lo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo adquirir e para progredir, de acordo com seu livre-arbítrio. Para seu progresso, adquirem novos conhecimentos, novos dons e novas percepções, e depois, novos prazeres, que os espíritos inferiores não conhecem. Eles enxergam, escutam, sentem e compreendem coisas que os espíritos atrasados não podem enxergar, escutar, sentir ou compreender. A felicidade existe na medida do progresso alcançado, de modo que entre dois espíritos que estejam em um mesmo lugar, um pode não estar tão feliz como o outro, unicamente porque ele não é tão adiantado intelectualmente e moralmente. Como a felicidade dos espíritos é inerente às qualidades que possuem, eles a têm, onde quer que estejam, seja na terra entre os encarnados ou na erraticidade. Um exemplo que pode nos ajudar a compreender melhor esta situação é: dois homens estão em um concerto. Um deles é um bom músico e tem ouvido apurado. O outro não tem conhecimento musical e um ouvido pouco delicado para a música. Durante o concerto, o primeiro terá uma sensação de felicidade, enquanto o segundo ficará insensível, porque o primeiro compreende e percebe algo que não causa a menor impressão ao outro. A mesma coisa se dá com todos os prazeres dos espíritos, porque eles se fazem sentir na proporção da aptidão de experimentá-los. O mundo espiritual tem esplendores, harmonias e sensações em toda parte, que só os espíritos mais depurados podem captar, e que os espíritos inferiores, ainda presos à influência da matéria, não alcançam. O progresso entre os espíritos é fruto do próprio trabalho. Como são livres, de acordo com a própria vontade, trabalham mais ou menos em prol de seu desenvolvimento. Assim, apressam ou retardam seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto alguns alcançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos em condições inferiores. Eles são os próprios artesãos de sua situação, feliz ou infeliz, conforme a palavra do Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que permanece atrasado está preso a ele mesmo, da mesma forma que aquele que avança o faz por seu próprio mérito. A felicidade que ele conquista é apenas um prêmio. A felicidade suprema é apenas partilhada por espíritos perfeitos ou puros, um estado atingido pelo progresso da inteligência e da moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral nem sempre caminham juntos, mas o espírito pode consegui-los em tempos diferentes, de modo que os dois acabem por atingir o mesmo nível. É por essa razão que frequentemente se encontram homens inteligentes e instruídos, muito pouco evoluídos moralmente, e vice-versa. O progresso intelectual ocorre pela atividade que ele é obrigado a desenvolver pelo trabalho, e o progresso moral ocorre pela necessidade recíproca que nós temos uns pelos outros. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, enfim, tudo que constitui o homem de bem ou um homem perverso é movido e estimulado pelas relações com seus semelhantes. Uma única existência corporal é certamente insuficiente para que ele possa adquirir tudo o que lhe falta de bom e se desfazer de tudo o que tem de mal. Um selvagem, por exemplo, poderia em uma única encarnação atingir o nível moral e intelectual de um homem civilizado mais avançado? É materialmente impossível. Por essa razão, ele deveria permanecer eternamente na ignorância e na barbárie,
privado da satisfação que só poderia encontrar pelo desenvolvimento? Um simples bom senso recusa tal suposição, que seria a negação da justiça, da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Deus, soberanamente bom e justo, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias, para que ele atinja seu objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz consigo o que ele adquiriu nas anteriores, em aptidão, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos e não é mais necessária àqueles que superaram o limite desta inferioridade e que progridem para outro estado espiritual ou estão em existências corporais em mundos superiores, que não têm mais nada de materialidade terrestre. Para estes, a encarnação é voluntária, com o objetivo de exercerem uma ação mais direta e completar a missão com os encarnados que estão encarregados de ajudar. Assim, eles aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por um ato de devoção. No intervalo de existências corporais, o espírito volta, por um tempo mais ou menos longo, ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, dependendo do bem ou do mal que praticou. O estado espiritual é normal para o espírito, já que é seu estado definitivo e que o corpo espiritual não morre. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual que se recolhem os frutos do progresso conseguidos pelo trabalho no período de encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para cumprir em seu retorno à humanidade. O espírito igualmente progride na erraticidade, onde absorve conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra, modificando seus pensamentos. O estado corporal e o estado espiritual são para ele uma fonte de dois tipos complementares de progresso. E é por isto que ele alterna esses dois modos de existência, evoluindo ao chamado da luz.